Bom, como eu disse, existe essa... A Polícia Federal ela atua só na parte... Permito novamente, até com relação à utilização até da própria internet, porque esses crimes muitas vezes estão relacionados à internet. Cada vez mais relacionados à internet, cada vez mais. Sobre o aspecto geral, na verdade, o termo pornografia infantil por si só já é um termo que não deveria ser utilizado, porque a pornografia ela é a representação de um ato sexual. Então, a pornografia adulta ela é o quê? É um ato consensual entre adultos que é registrado e consumido. Então, existe um vídeo pornográfico, você entra na locadora, aluga aquilo e assiste. Isso não é crime. Então, o termo pornografia ele está ligado a isso, ao consumo voluntário, né, de registros de atos sexuais. Falando-se de criança, você não pode falar em voluntariedade. Uma criança de 3, 4, 5 anos não tem o exato. Então, o termo pornografia em si já ele não é adequado para isso, mas é o que está na lei, né? O correto seria um abuso sexual, né? Retratação do abuso sexual. Bom, então, dentro dessa matéria, que é o abuso sexual de crianças, a Polícia Federal tem um papel pequeno no problema maior, porque o abuso sexual que não é registrado e não é enviado para outro país, não é atribuição nossa. Então, assim, no cenário global desse problema, a nossa atribuição é pequena. E o que causa esse problema? Isso aqui é da Polícia Federal, é da Polícia Civil, e na verdade, como a deputada falou, isso está absolutamente ligado uma coisa a outra. Porque a pessoa que abusa, cada vez mais está mais ligado a isso. Ele vai registrar aquilo ali e vai passar para terceiros. Então, em que momento que isso vai ser atribuição da Polícia Civil? Em que momento vai ser atribuição da Polícia Federal? Qual é a lógica em separar a apuração desses fatos, quando a conduta, na verdade, está intimamente ligada? E mais ainda, que é uma questão que nem se fala no Brasil, isso não existe nenhum órgão que trate disso. Nem a Polícia Federal faz isso, nem a Polícia Civil faz isso, nem a SDH faz isso. Que é o mais importante, que é a identificação das vítimas do abuso sexual. Hoje, a polícia entra na casa de uma pessoa, prende, tem 3 crianças lá dentro, que foram vítimas, que eu reconheço ali que são vítimas de abuso sexual. O que eu faço com isso? Sei, a polícia é o órgão adequado a tratar dessas crianças, vestido de preto, com arma na cintura? Através da identificação, essa é uma grande diferença entre o combate à exploração sexual, ao abuso sexual de crianças, que é feito nos países mais avançados. Para o nosso, é exatamente isso. O quê? Integração nacional. Eu não preciso ficar discutindo se isso aqui é da polícia A, se isso é da polícia B ou da polícia C. Existe um centro nacional especializado nisso, com uma visão holística do problema, que abrange pesquisa, educação, repressão, apoio psicológico, tanto à criança quanto ao abusador, porque é muito melhor eu evitar um abuso do que prender um pedófilo, do que prender um abusador. Aliás, voltando aqui ao tema, crimes de pedofilia. Primeira coisa a ser esclarecida, pedofilia não é crime. Pedofilia não é crime. Você ser pedófilo não é crime. Essa é uma circunstância, esse esclarecimento é fundamental para que torne possível você oferecer alternativas para a pessoa que... Porque é uma realidade. Pedofilia são monstros. Não são monstros, são pessoas que estão na sua casa. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio. Então, antes, é preferível de que esperar o crime acontecer para eu ir lá e prender, e jogar na cadeia e falar que é um monstro. Não seria preferível identificar as pessoas que têm esse distúrbio, que é um diagnóstico, é uma condição médica, com CID, com código, reconhecida internacionalmente como sendo uma patologia? Não seria mais interessante eu identificar essas pessoas
e oferecer uma alternativa que não seja abusar sexualmente de uma criança? Só dando um exemplo, na Alemanha tem uma instituição que chama Don't Offend. Não ofenda, façam campanhas públicas, cartaz dentro de ônibus. Se você gosta mais de crianças do que você deveria, procure ajuda aqui. Já atendeu 8.500 pessoas, só na Alemanha, um país que tem uma população muito menor que a nossa. Você considerar, vamos ser conservador e considerar que 10% desses 8.500 pessoas que foram atendidas nesse programa poderiam abusar de uma criança. Isso aí já dá 850 crianças que deixaram de ser abusadas. Imagina a escala disso daí dentro do Brasil. Certo? Agora, para que chegue nesse nível, eu faço uma analogia semelhante ao que era o viciado em entorpecentes há 20, 30 anos atrás. Ele era considerado o quê? É vagabundo, bandido, tem que ir para a cadeia. Hoje o termo até já não é outro. O termo hoje já é dependente químico. Não é? Então, eu acredito que, eu não espero ver isso no meu curso da minha vida, mas que eu acredito piamente que o caminho melhor seria esse, que era, claro, a palavra pedófilo, talvez tenha que arrumar uma outra palavra, porque esse termo já está tão associado à monstruosidade, que fica difícil você vir numa campanha abertamente e falar, olha, vamos oferecer tratamento para pedófilos. Né? Porque não existe um entendimento de que isso é um distúrbio psicológico, de que não é safadeza, ou de que não é mau caráter. Evidentemente, os abusos sexuais não são cometidos necessariamente por pedófilos. A maioria dos casos é cometida por pessoas que não são pedófilos. A maioria dos casos é cometida por pessoas que não são pedófilos. Pessoas que se aproveitaram da situação, ou consumiram entorpecentes, ou enfim, ocasionais, né, que são chamados. Teve a oportunidade e praticou o abuso. Agora, a pessoa que é diagnosticada, e que o diagnóstico não advém simplesmente de eu abusei de uma criança, eu sou pedófilo. Não é assim que funciona, existe uma série de parâmetros que isso é avaliado por um profissional da saúde. E essa pessoa que recebe o diagnóstico de ser pedófilo, existe um tratamento, porque no final do ano passado eu prendi um médico de 29 anos que financiava uma rede internacional de pornografia infantil. Ou seja, ele enviou mais de 60 mil reais para pessoas que produziram o pior vídeo de abuso sexual que você pode imaginar na sua vida. E eu que trabalho com isso, é impossível descrever o quão chocante é aquilo ali. E era um médico de 29 anos, que tinha uma vida normal, que atendia crianças numa UPA na cidade, foi preso dentro da UPA, que tinha pai, mãe e noiva. Então, conversando com ele, em milhares de outros casos que eu já participei, você vê ele como médico, ele falou, o que eu tenho é pior do que um vício em droga. É pior, eu tento parar e não consigo. E ele não tem outra forma. Você se descobre com essa situação quando você tem, igual você desenvolve sua sexualidade normalmente, com 15, 16, 17 anos. Então você imagina você com 17, 18 anos virar, você fala, eu tenho uma necessidade sexual que eu jamais posso realizar durante a minha vida inteira. Eu nunca vou poder sequer falar isso para uma pessoa. Você consegue imaginar viver a sua vida inteira sob essa condição? Então chega um determinado ponto que a única alternativa que resta para essa pessoa é abusar de uma criança. Porque ele não pode, se ele vier e falar que eu sou pedófilo, eu tenho sentimentos, desejos por criança, ele vai ser espancado na rua. Então se ele existisse, se fosse possível oferecer uma alternativa para essa pessoa que não seja abusar de uma criança, eu tenho certeza que menos crianças seriam abusadas. Caminhando ao lado disso, a educação sexual de crianças, evidentemente. Né? Você educar crianças que elas percebam o que é, como ela pode evitar ser abusada ou não. Né?
Isso, inclusive, foi uma fala da Joana, aquela nadadora, que, se eu não me engano, ela teve essa fala aqui dentro da Câmara mesmo. A educação sexual é muito mais importante do que a caça a pedófilos. E eu, como delegado de Polícia Federal, endosso completamente o que ela fala. Porque se eu colocar a Polícia Federal inteira para correr atrás desse tipo de conduta, eu posso fazer. E eu não tenho como, porque na minha unidade só eu e mais 4 pessoas. Então não é criminalização simplesmente que vai resolver o problema. É um conjunto de medidas. Dentro desse conjunto está exatamente, concluindo aqui, a criação dessa central nacional, que vai dar uma solução holística para o problema. Pesquisa, educação, repressão, identificação de vítimas, apoio psicológico. Não é simplesmente criar um crime e jogar para a Polícia Federal. Isso não vai mudar a realidade em absolutamente nada. Eu coloquei essas ideias no papel. E outro ponto importante, não adianta falar, mas aqui é Brasil. Não adianta falar que na Europa funciona porque lá eles são ricos. O problema não é dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro para fazer isso. O problema é gestão, é vontade política. Então, eu fiz um documento, mandei isso para o Ministério da Justiça, está tramitando, eu não sei exatamente em que pé, mas propondo parte dessas ideias que eu expus aqui agora com muita sinceridade até. Eu acho que muitos não esperavam que um delegado de Polícia Federal viesse expor esse tipo de ideia aqui, imaginando que eu só iria falar de repressão e de vamos botar todo mundo na cadeia. Mas a minha prática demonstra que não funciona. Não funciona. Todas as semanas da minha vida eu tenho um caso que é de uma pessoa que foi presa, condenado, ficou 1 ano, foi para o semiaberto, voltou no primeiro dia que ele sai da cadeia, que ele bota o pé na cadeia, ele volta a fazer exatamente a mesma coisa. Porque é uma patologia. Então, se você quiser resolver, só tem 2 formas. Coloca ele na cadeia e nunca mais tira, o que, sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito, que é o que nós temos no Brasil, não é possível. O segundo ponto é oferecer uma alternativa a ele que não seja abusar. Hoje ele só tem uma alternativa, que é abusar. Então, eu espero que com essa fala, promova, espero que cada um de vocês que estão aqui leve esse conhecimento para outros e de forma a possibilitar o ambiente propício para que exista uma alternativa que não seja vamos jogar ele na cadeia, vamos castrar, vamos etc. Nada disso funciona. Nada disso funciona. O que funciona é o que esses países avançados fazem. Pesquisa, educação, repressão, evidentemente, mas isso é um fator e não o único, e não é o que vai resolver sozinho, e apoio psicológico. Uma central nacional integrada, Polícia Civil lá dentro, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, assistência social, pesquisa, universidade e etc. Integrado lá dentro, para, de fato, oferecer alternativas, oferecer uma resposta convincente para a sociedade. Porque simplesmente criminalizar e achar que a Polícia Federal vai resolver, eu lamento informar que não vai mudar a realidade esse fato. Obrigado. Um assunto de veras complexo, precisa de muito conhecimento, de muito